nas comunidades, elas não têm escolha. Não é que elas escolheram mal, elas não têm escolha. Eu Tá, acho que me fala você uma coisa, deveria com fazer uma respeito. pesquisa maior A mãe sobre do Noah foi isso. estuprada? Então, deixa eu A mãe do terminar, Noah foi depois estuprada? você Tem fala. negócio de exceção? Deixa A eu mãe do Noah terminar, foi depois estuprada? você fala. Ou ela Esta é escolheu a transar sua com um fala. assassino que é E Martinho digo VT? mais, você Porque ela deveria ler o chora. livro Eu vou O passar pra Efeito você, Arthur, peraí. Lúcifer, de Philip Zimbardo. Aí sim, para te trazer um pouquinho de luz na tua cabeça. Você vai entender o que é a construção do mal. Entende? E parar de dizer que a culpa é da mulher. A culpa não é da Não mulher. fala A isso. culpa não é da mãe. Essa mãe, mesmo fala sendo estuprada, ela vai trabalhar 12 horas por dia para trazer comida dentro de casa para essas crianças. Entende? É vergonhoso essa tua Deixa eu te fala. contar uma coisa. Reconstrua O essa tua o fala. homem que estuprou essa mulher metafísica que você trouxe para o debate, muito provavelmente ele vai ser filho de alguém, de uma família estruturada? Não. E digo mais. Dia, tudo bom, velho? E aí? Beleza, seja bem-vindo aí. Eu vou fazer o seguinte, vamos colocar, Fefe, o vídeo do Arthur, porque aí a gente se baseia exatamente naquilo que ele disse, ele que está sendo cancelado aí por uma parte da internet, e a gente vai tentar entender agora, porque Carla Albuquerque não gostou desse vídeo. Dá uma olhada. As mães de crimes organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. E uma coisa que me chama atenção é que na imagem eu não posso mostrar pra vocês. Eu vi muitas mães ali chorando. Eu vi quase nenhum pai. Ou ele abandonou a família, ou ele tá preso, ou você nem sabe quem é o cara. Então, quem sacrificou o teu filho, quem sacrificou quase uma geração inteira de jovens periféricos do Rio de Janeiro, né? Foram vocês, mães, que não souberam escolher os seus parceiros e não souberam criar os seus filhos, com todo o meu respeito. Tá, e esse é o vídeo do Arthur, deve ter sido um vídeo até um pouco maior, que ele fala algumas outras coisas, mas é claro que internet é assim, o cara pega o corte, vai lá e viraliza. Mas eu quero em primeiro lugar te ouvir, Arthur, você mantém tudo que você disse. Bom dia, obrigado pelo convite. Mantenho tudo que eu disse, e assim, na internet é impressionante, cara. Na internet não, no Brasil você fala a verdade e as pessoas ficam ofendidinhas com a verdade. O fato é o seguinte, meu amigo, a gente sabe, isso é dado, tá? Isso é dado, que a esmagadora maioria dos crimes cometidos no Brasil são por jovens, homens, reincidentes, com pouco ou nenhum contato com o pai. Isso não é minha opinião, isso é um fato, isso é um fato. Eu falo no meu vídeo, eu vejo um monte de mães chorando ali. Eu não vejo pais ali. Por quê? Porque o pai saiu fora, cara. Porque o pai é vagabundo e saiu fora. Então, não dá pra gente simplesmente eximir essas pessoas da responsabilidade. Entendeu? Existe sim uma responsabilidade destes pais que não educaram seus filhos. A educação para você não se tornar um bandido do Comando Vermelho, ela vem de casa. Inclusive, eu ouvi há pouco, logo que eu entrei, eu ouvi alguma pessoa falando o seguinte, que a maior parte das pessoas que moram em periferia não são criminosas. A esmagadora maioria das pessoas que moram em periferia não são criminosas. Por quê? Porque essas pessoas trabalhadoras tiveram uma família que lhe colocaram no caminho certo. Portanto, se você tem mães e pais que tiveram a mesma condição periférica, com baixos índices de saneamento básico, alfabetização, educação, saúde, segurança, etc., e colocaram seus filhos no caminho certo porque a educação vem de casa, tá? Eu não posso eximir da responsabilidade os pais dos meninos do tráfico. Se o moleque tem 13, 14, 15 anos e ele é aliciado pelo Comando Vermelho, eu tenho que dizer, a responsabilidade é dos pais. A própria legislação brasileira diz isso, né? Então, é impressionante como você fala uma coisa que é uma realidade, né? E você é cancelado por isso, né? Sim. A Carla Albuquerque discorda de você, Arthur, e aqui nós vamos passar a palavra para ela. Em gênero, número e grau. Por né? quê, Carla? Vamos começar ali, porque então a gente está com um problema com a tua mãe também, não é? Porque Eu sou o criminoso? seu comentário que eu sou do Comando mulheres são Vermelho, querida? fáceis porque são Qual é o crime, pobres. querida? Qual crime, Mulheres querida? são Qual fáceis crime? porque Quando são um bandido pobres. pôr É uma revólver na cara da questão tua de filha, péssimo. aí Meu você vai querido, lá é e passa péssimo. pano pra mãe Você dele. esquece Falou? que a grande maioria dessas mulheres que estão na comunidade Ah. são estupradas. É mesmo? Entendeu? É mesmo? E aí, sabe o que Exatamente. você faz? Sabe o que Sofrem você contra a faz? sua Você dignidade você sexual. defende É vagabundo muito fácil estuprador. você estar Você sentado defende aí vagabundo falando esse estuprador. monte de Pra mim, vagabundo bobagem, estuprador tem que colocando
morto culpa ou nas preso. mulheres. Aí a gente Isso, põe uma esse camiseta é prender uma bizarro. cor, e um Você monte é de mulher branca abjeto. igual Vamos lá, você por partes. defender vagabundo. Por partes. Que Só um defender minuto, vagabundo, só um o quê? minuto, só um minuto, Tô por favor. defendendo ninguém. Por favor, Eu tô Carla. defendendo as mulheres. Você nunca foi Estou numa defendendo comunidade. as mulheres. Estou defendendo as mulheres, meu irmão. Por favor. Só porque o cara pintou o cabelo de vermelho Arthur. e pôs um fuzil na cara dos outros, ele é As vítima da mulheres sociedade. Arthur, são vamos lá. fáceis porque são Vamos pobres. lá. Carla, por favor, vamos tentar, calma, querida. vamos tentar só a gente, de alguma forma, se ater no que realmente importa, sem a gente tentar agredir, nem o Arthur aqui, por favor, pra gente tentar fazer uma discussão de alto Eu nível, só acho por o favor. seguinte, Paulo, é o seguinte, O vamos- Arthur- a minha mãe me deu Sim. educação, eu não sou Vamos do lá. Clube Vermelho. Vamos lá, só um Pois é. minuto. Eu só vou pedir o seguinte, Carla, se você puder, realmente, pode fazer agora a tua pergunta, vamos lá. Vai lá. Não, eu quero entender da onde ele tirou, né? Da onde saiu esse teu estudo, né? Da onde você tirou que as mulheres não deram boa educação para os seus filhos, que os homens não estão lá. Da onde você tirou essas informações? Ah, então, Entende? Aonde você foi lá na comunidade, você lida com mulher que sofre violência. O que você sabe, né? De exatamente planejamento familiar? Qual é a tua experiência? Vamos lá. Eu não sou estudioso, eu não sou acadêmico, mas eu posso consultar os acadêmicos, não é mesmo? Em primeiro lugar, é o seguinte, isso é uma estatística, isso não é o Arthur quem está dizendo, isso não é minha opinião. A maior parte dos jovens delinquentes da Fundação Casa tiveram pouco ou nenhum contato com o pai. Isso não é minha opinião. Pesquisa aí na internet e vê se eu estou falando besteira. Não acredite em mim. Finge que eu sou o demônio em pessoa. Escute o que eu estou falando e pesquise se eu estou falando mentira. A maior parte dos jovens delinquentes são homens reincidentes, jovens com pouco ou nenhum contato com o pai. Isso não é minha opinião. Tem um segundo estudo que foi feito especificamente em São Paulo, tá? Com centenas de detentos do Perry Chiquida, o famoso estudo do Perry Chiquida, onde os próprios detentos responderam que o maior freio para não se cometer crime é o freio moral que vem da família. Então isso não é a minha opinião. Não é o que eu acho. Os próprios detentos de São Paulo disseram que o fator que o faz não cometer crime ou cometer é o freio moral que vem da família. E aí o estudo do Perry Chiquida, inclusive, diz que quando você perde esse freio moral, porque você não tem família, porque você não tem adultos disciplinantes, a decisão de cometimento de crime se passa a ser uma decisão meramente econômica. E no Brasil, o crime vale a pena. Então, isso não é minha opinião. Isso é um fato, né? Isso não fala. Não adianta vir com argumento de autoridade, porque não sei o que lá. O meu pai, deixa eu te falar uma coisa, o meu pai foi engraxate. Meu pai fazia carreto na feira, irmão. O meu pai não se tornou bandido, sabe por quê? Porque a minha avó deu educação para ele. Não foi mérito do Estado o meu pai ser trabalhador, foi mérito da minha avó. O fato de eu não ser um vagabundo, de eu não ser um bandido, é mérito dos meus pais. O jovem preto periférico, que é trabalhador e não é vagabundo, que é a maioria, o mérito dele ser assim não é do Estado. O mérito dele ser assim é dos pais dele. Então não adianta eu olhar pro Ravel, que tá com a cabeça decepada, e falar, é culpa da polícia, que a polícia é violenta demais. Não, quem matou esse cara foi a família dele que não lhe deu educação. É isso. Muito bem, vamos lá. Felipe Reis, por favor, vou te trazer para a conversa também. Eu também discordo veementemente do Arthur. Primeiro porque a gente tem que saber que no Brasil há uma coisa que sempre foi aprovada e generalizada, que é o aborto masculino. Os homens sempre puderam abandonar as mulheres grávidas, as mulheres com filho. Isso é legalizado, isso é socialmente super aceito. Tanto é que muitas das pessoas que estão nas comunidades são filhos de mães solteiras, porque é muito fácil. O homem não quer assumir a responsabilidade e ele larga. Então é um absurdo, para mim, um absurdo, né? Colocar nas costas de uma mulher que cuidou e teve que trabalhar sozinha por essa família essa culpa. Eu acho isso um absurdo, para mim não faz sentido O seu algum. nome é Felipe, né? Sim, o seu é Arthur? É isso. Você é jornalista, né? Sim. Você tem alguma capacidade de interpretação. Você é caçado, né? Caçado? É isso. Ah, tá. Aí vamos lá. Você ouviu a parte da fala, ou você eliminou essa parte, onde eu digo que a culpa é do pai que abandona o filho. Você ouviu essa parte ou o vídeo bugou nessa hora? Tá, e aí o que a mulher tem a ver com isso? Nada. Ela não tem nada a ver com isso. Ela é abandonada pelo marido, que ela escolheu. Ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com a educação dos filhos. Claro que tem. Agora, a culpa é dela, da pessoa se tornar criminosa, é uma decisão única. Vamos lá, eu vou deixar minha frase clara, porque talvez eu que não esteja sabendo me expressar. A culpa de um jovem, principalmente menor de idade, que entra para o Comando Vermelho é do pai que abandona e da mãe que não sabe educar. Está clara a frase ou não?
Não muda nada que você falou, não muda Bom, nada. então se não muda nada, com todo respeito, você precisa reaver, né, a sua cognição, porque ela sumiu. Eu estou deixando muito claro, a culpa é de A e B. A culpa é de A e B. Eu estou deixando claro aqui, a culpa é A e B. Ah, eu quero defender as mulheres. Cara, eu estou literalmente dizendo, a culpa é do pai que abandona e da mãe que não sabe educar. Vamos lá, vamos lá. Mais uma chance para você. Vai lá. O que você quer que eu fale, Arthur? Desculpa, não entendi. Você Eu, quer que olha, eu eu não concorde tô com falando você? nada. Desculpa, eu não vou Acho que concordar essa com sua você. cara de Tá de confuso, travei, hein? ficou Saber sobre Peraí, o pai e a peraí. mãe do Brenan. Peraí, só um minuto. Deixa eu passar aqui. O Arthur, o clima hoje tá bom, né, Regis? Puta clima gostoso, né? Você não é o cara que gosta de falar que sextou? Então. Isso, Sexto. Hoje é Halloween, Regis. É isso! Você tem pergunta? Não. Halloween é a banda. Hoje é Halloween. Você tá parecendo aqueles monges sentados nessa cadeira, sabe aqueles caras meio do Harry Potter, assim, aqueles caras velhos, assim. Não, que eu sou um cara velho, isso é óbvio. Você tem pergunta pro Arthur? Não, Mas você vai pra cima dele? Ele gosta de você, viu? Eu sei disso. Ele já me elogiou em algumas ocasiões. Ele é melhor baterista que você, Não, Regis. não é. Bem melhor. Isso com certeza não é. Bem melhor. Isso é. Não, na verdade eu não quero perguntar, mas o que eu quero dizer é uma coisa muito, muito importante e que as pessoas estão esquecendo. Não existe uma uniformidade familiar. Cada família é um caso diferente. Então, não tem como você generalizar isso em que cada caso é um caso. Você tem diferentes núcleos de família, você tem diferentes níveis de presença na educação do seu filho, você tem diferentes níveis de integração do filho ao ambiente em que ele vive fora do seio familiar, e isso é uma coisa que independe de poder econômico. Você vê muito menino rico folgado pra caramba, né? Usuário de droga, e tem uma usuário educação. de droga, os Brenner da vida, você tá entendendo? Então, assim, não dá para generalizar esse tipo de coisa. Cada família, cada núcleo é um caso diferente. Então você não quis fazer pergunta, você quis fazer um comentário. Meio que exatamente. para se diferenciar dos outros, né? Na verdade é porque fica esse embate todo, e eu, como sou um cara muito diplomata, um cara alto astral, que está sempre de bem com a vida, eu quero trazer um pouco de lucidez a essa discussão. Vamos lá, Fefe, diga. Ô, Arthur, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. A gente acabou de passar um vídeo aqui falando de uma irmã que perdeu 2 irmãos. Claramente essa irmã estava trabalhando, os irmãos escolheram aí entrar para o crime. Você acha que nesse caso também é uma falha da mãe e talvez da ausência do pai, ou a falha da mãe e do pai? Vamos lá. Um homem adulto, ele toma suas próprias decisões, né? Você não pode ficar jogando seus erros nas costas dos seus pais. Agora, um menor de idade, ele é responsabilidade dos pais. Se o pai acertou com a menina, que é uma trabalhadora, e a mãe, isso não significa que ele não pode ter falhado com os outros filhos. E só fazendo um comentário do Regis, no Brasil, a gente tem alguma dificuldade, inclusive, em entender generalizações. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Quando eu falo assim, o homem holandês é mais alto do que o chinês. Você fala, não, mas tem esse chinês que... É claro, gente, toda generalização é imprecisa. Então, quando eu digo esse tipo de coisa, é óbvio que eu estou... vamos ter boa vontade com o argumento. É óbvio que há ali na composição do argumento as exceções pontuais. Agora, é factual o que eu trouxe aqui. Né? A família desestruturada, a não presença do pai, a mãe solteira, infelizmente, tem uma alta probabilidade do seu filho delinquir. Isso não é minha opinião. Isso não é minha opinião. Não é o que eu acho. É o que está posto. Então, Arthur, você falou de uma forma grosseira. Eu aceito essa crítica. Pô, Arthur, você é um cara indesejável. Eu aceito essa crítica. Agora, contra os fatos, não dá para argumentar. Mas, Entendeu? Arthur, quando você traz um fato dessa forma, eu te faço uma pergunta. Sim. Realmente, será que foi feita uma pesquisa de todas as pessoas que não tiveram pai, ou que pais faleceram, ou que pais faziam parte de outros aspectos da sociedade e que foram bem-sucedidos, que foram trabalhadores, que se esforçaram para auxiliar e sustentar a casa também?
Você acha que isso, quando você fala que os pais não estiveram em casa e que a gente teve uma situação de delinquência em decorrência da ausência dos pais, você está eximindo essa parcela da própria moralidade da pessoa e da consciência da pessoa do que é certo e o que é errado. Você está culpando os pais de uma certa forma. Na verdade, é o contrário. A moralidade, ela vem de casa, ela não vem do Estado, tá? Você aprende o que é certo e o que é errado dentro de casa. Se você não tem isso dentro de casa, a sociedade encontrou meios alternativos de lhe fornecer isso. Boas igrejas, algumas religiões, a escola com educação primária, e de forma falha, tenta suprir esta outra falha que é da família disfuncional. Agora, vamos lá. O que mostram os dados, e aí, de novo, não é minha opinião, não é que é o seguinte, ó, se você tiver um pai que abandona o filho, certeza absoluta que ele vai se tornar um delinquente. Isso não é o que os dados mostram. O que os dados mostram é, da maior parte dos jovens delinquentes, eles vieram de uma família disfuncional, onde o pai abandonou e a mãe não deu educação. Então, é como se a gente... Eu entendi sua argumentação, e ela faz sentido, só que ela está no prisma invertido. Né? Eu estou falando do contrário, tô falando, a partir do momento que você pesquisa os jovens que delinquiram, você vê que ali teve um monte de família disfuncional, a maioria, entendeu? E a partir disso, a gente faz o juízo de valor. Olha, me parece que uma família disfuncional é um problema social, entendeu? Diogão, eu vou te trazer para a conversa também. A gente tem mais alguns minutos ainda de papo. Por favor, pode fazer a sua pergunta e a sua consideração. Bom dia, Arthur. Acho que a primeira coisa, a gente tem que deixar os preconceitos de lado. Eu não estou aqui para julgar o Arthur, o passado dele, nem coisa nenhuma. Pelo que eu entendi, nós estamos para comentar uma fala dele essa semana, que tem muita propriedade, tem que ser levada muito a sério, mas tem um erro grave também. Propriedade porque o que você fez, Arthur, no meu entender, foi, como diriam os intelectuais, você fez uma releitura daquela música Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, do Renato Russo, que fala do Jeremias arrasando com a vida da Maria Lúcia e do João Santo Cristo. Aquilo tem 40 anos, e de fato é mesmo. Essa música, outra que você cita no outro vídeo seu, do MC Fubá, dizendo que a mulher é propriedade do traficante, que ela só pode dar as coisas dela para quem eles disserem, eles deixarem, senão ela vai ser assassinada, é gravíssimo, sem dúvida. A gente tem que discutir isso. Realmente é o que está acontecendo e tem que ser visto. Crianças abandonadas pelos pais e criadas por mães que não têm a menor condição com 12, 13, 14 anos. Esse é o ponto a discutir. O seu erro, e acho que é aí que a coisa se desviou, é ter dito que todos são assim. Quando você tem, por exemplo, a mãe dessa enfermeira, o pai dessa enfermeira, deve estar super ofendido. A gente tem que separar as coisas e voltar ao assunto específico que você trouxe, eu acho. Eu não entendi muito bem a crítica, mas... Não, quando você falou que é assim, generalizando, aí você está ofendendo até a mãe da enfermeira que perdeu 2 irmãos para o tráfico. Mas o fato que você trouxe, que de fato MC Fubá e os traficantes fazem da mulher um objeto, usam ela, engravidam ela e vão embora, é real, é absolutamente real. Esse assunto tem que ser discutido. Mas tem que ser discutido deixando de lado os exageros e personalismos, etc. Bom, eu não continuei não entendendo muito bem, mas vamos lá, gente. Eu vou tentar, então, me expressar de forma mais clara. Se você tem uma família onde uma menina se tornou uma trabalhadora e um menino se tornou um criminoso, em alguma instância essa família falhou. Não, esse é o primeiro ponto. Esse é o Então primeiro vamos lá, o ponto. menino de 13 anos que assalta alguém, culpa é de quem? Crianças, jovens e adultos não são de massinha. Muitas vezes, pais criam 10, 12 filhos muito bem e um outro escapa. É Por verdade. N razões. É verdade. Essa generalização que é o problema. Não A é culpa exclusiva generalização dos é pais. imprecisa. Mas, de Toda generalização é de imprecisa. fato, onde você está certo e tem que ser discutido, é que é muito comum o traficante vir, se apropriar de uma jovem, engravidar ela, ir embora e tratar ela como objeto. E ela não sabe criar essa criança. Esse é o assunto que tem que ser discutido. Será Mas que é aí isso, você você entendeu ou não? Não, eu entendi. Deixa eu falar uma coisa. O que foi, Regis? E evidentemente que eu vou falar isso, não por propriedade de causa, porque eu não sou pai, evidentemente. Mas assim, eu aposto quanto vocês quiserem de que
e Paulo Matias, que é pai, Diogo aqui, que é pai, a Carla, que é pai, a doutora Lala, sabem disso. A educação, você dá a mesma para todos os seus filhos. A mesma. Peraí, calma. Você dá a mesma educação para todos os seus filhos. E vocês sabem disso. Vocês dão a mesma educação, o mesmo amor, e isso vai gerar filhos diferentes. O ser humano é diferente. Ele não Porque o ser humano é diferente. Mas eu não tô discordando disso. Você tá entendendo? Então, assim, quando você culpa os pais por falhas, você desconhece esse fato. Já que a gente está falando de fato, o fato é esse. A família, os pais dão o mesmo amor, a mesma educação, a mesma atenção, o mesmo direcionamento para 2 ou mais filhos, e você vai ter filhos diferentes. Por quê, cara? Porque existe uma coisa que é no DNA da pessoa, existe o caráter e principalmente o tipo de envolvimento que a criança tem com o meio em que ela convive. E quando eu falo meio, é a rua, é a escola, é tudo. Então, muitas vezes, essa experiência que a pessoa tem com o meio extrapola completamente os ditames, as regras, os dogmas e a educação da própria família. Você vai virar psicólogo agora. Não é Não, só para entender. Mas não é psicólogo. É como eu tenho conhecimento sobre todos os assuntos. Não, é impressionante. Eu posso Você falar. fala com uma propriedade. E com humildade, evidentemente. Vamos lá, Arthur, responde em seguida a Carla. Agora pergunta pra Lala, que é psicóloga, se eu tô errado. Não, jamais. Ela vai Não, falar que você porque tá errado. mas o ser humano não é uma tábula rasa. Ele vem com traços de caráter, de personalidade, e tem questões que não mudam no interior desta pessoa, por mais que exista uma educação e um grande esforço. Então, culpabilizar o pai. E o que mais me incomodou da sua fala foi a escolha das mães de homens ruins, né? Porque, assim, como que a gente vai saber o efeito que esse homem, como homem, vai ter na criação de uma criança? É um conjunto, entende? E o ser humano tem o livre-arbítrio, a criança tem o livre-arbítrio também para ser alguém, entende? Então, assim, claro que vai ter o convívio, vai ter o que ele consome e como que ele interpreta cada situação que ele vivencia. Às vezes um filho interpreta de uma forma, outro de outra maneira. Vamos e aí lá. aquilo é traumático para uma pessoa Arthur, ou não. para fechar. Vamos lá, gente. É óbvio que eu concordo com isso, gente. É óbvio que eu concordo com isso. Tem até aquele filme lá, We Need to Talk About Kevin, né? Onde a mãe dá todo carinho, o pai dá todo carinho, o moleque é um psicopata. Novamente, a generalização, ela pressupõe exceções. É óbvio, gente, isso é uma coisa meio nítida. Agora, eu vou dizer pra vocês, a legislação brasileira diz o seguinte, se você tem um menor infrator, ele não pode responder pelos seus atos. Você pega um moleque de 17 anos, ele estupra alguém, ele mata alguém, não, veja bem, ele é só um menor de idade, coitado dele. Aí eu pego e falo assim, então tá bom, então vamos entender que este cara, que é um ser pensante, que tem o livre-arbítrio, que faz suas próprias escolhas, ele vai fazer essas escolhas com base moral que ele vai aprender em casa. Se ele não aprende isso, é também parte da responsabilidade da família que isso aconteceu. A consequência é também parte de uma causa. E a causa é família disfuncional. Novamente, isso não é minha opinião, isso é um fato. Aí eu falo o óbvio. Olha, gente, veja só. Se um filho menor de idade escolhe ser soldado do Comando Vermelho, isso é sim responsabilidade dos pais. E aí começa toda uma filosofia sobre, não, veja bem, porque tal. Eu não estou eximindo o jovem de culpa. Eu não estou falando assim, coitado do, sei lá, do Ravel, ou sei lá de quem, que perdeu a cabeça, que ele é só um produto dos maus pais que ele teve. Não, não, não. Eu estou falando, ele foi sim um cara que escolheu errado e tem de sofrer as consequências da sua escolha, mas existe um problema social prévio que é de onde veio as escolhas dele. Provavelmente ele não teve o freio moral que a família deveria lhe dar. Isso é isso que eu tô querendo dizer, gente. Então, assim, novamente, eu vou terminar aqui dizendo: generalização abraça a exceção. Entendeu? Generalização abraça a exceção. Pra fechar, Carla, vamos lá. Mas, Arthur, você devia reouvir a sua fala. A sua fala é a seguinte: a culpa é das mulheres que escolheram mal os seus parceiros. Também. Aí a gente tem que entender. Não, não é também não. Agora você Também, vai no começo ouvir. eu falo, olha, eu Não, não sei. Você vai ouvir, porque essas mulheres, a grande maioria dessas mulheres é estuprada nas comunidades, elas não têm escolha. Não é que elas escolheram mal, elas não têm escolha.
Eu Tá, acho que me você fala uma coisa, deveria com fazer uma respeito. A pesquisa mãe do Oruan, maior a mãe do sobre Oruan foi isso. estuprada? Então, deixa eu A mãe do terminar, Oruan foi depois estuprada? você fala. Tem negócio de exceção? Deixa A eu mãe do Oruan terminar, foi depois estuprada? você Ou fala. ela Essa é a escolheu sua transar com um fala. Vamos assassino lá. que é E Marcinho digo VP? mais, você Então deveria ela ler o chora. livro Eu vou O passar pra Efeito você, Arthur. Peraí. Lúcifer, de Philip Zimbardo. Aí sim, para te trazer um pouquinho de luz na tua cabeça. Você vai entender o que que é a construção do mal. Entende? E parar de dizer que a culpa é da mulher. A culpa não é da mulher. A culpa não é da mãe. Essa mãe, mesmo falei sendo estuprada, ela vai trabalhar 12 horas por dia para trazer comida dentro de casa para essas crianças. Entende? É vergonhoso essa tua Deixa eu te fala. contar uma coisa. Reconstrua O essa homem, tua o fala. homem que estuprou essa mulher metafísica que você trouxe para o debate, muito provavelmente ele vai ser filho de alguém, de uma família estruturada? Não. E digo mais, eu posso apontar diversas pessoas que estão agora em videozinho, falando, ai, meu filho morreu. Uma delas, o filho dela não morreu, mas é a mãe do Oruan, que gosta de aparecer também, e a escolha tá clara, já que a gente vai falar de um caso pontual e de exceção, vamos trazer, por exemplo, a mãe do Oruan. A mãe do Oruan, ela foi estuprada pelo Marcinho VP, ou ela olhou aquele cara com aquela ficha criminal e falou, ele é poderoso e ele vai me dar acesso a coisas que eu não tenho. Então ela tem responsabilidade pelo filho dela ser um vagabundo traficante do Comando Vermelho, que é o Oruan. Desculpa, ela tem também. Gente. E o Oruan não tem culpa? Tem também. E o Marcinho VP tem culpa? Tem também. Entendeu? Não é culpa Você da é polícia. muito misógino, Arthur. Vamos lá. Você é misógino, cara. Você precisa acabando se de falar pra tratar, você. bicho. Eu tô acabando de falar pra você que o Marcinho Pelo amor VP de é um Deus, vagabundo. você não conhece nada da realidade daquelas pessoas. Você sai falando, vomitando um monte de coisa, depois você diz que você não disse. Você culpa as mães. Essas mães não têm culpa de absolutamente nada. Minha querida, vamos Vai lá. entender o que que é a O realidade Marcinho lá VP da é um homem de comunidade. valor. É Vamos- mais vamos falar uma do pessoa homem, então. sentada ali, num conforto, falando, olha, a culpa é da mulher. É a mulher que escolheu Nossa. mal. Que mulher que escolheu mal, meu Ó, querido? eu- A então mulher que não vamos tem lá. nem escolha. Presta A atenção mulher que aqui, tá ó. trabalhando, tá trazendo comida dentro de casa. Ela não teve escolha. Então, a mãe do Oruan não teve escolha, senão conhecer o vagabundo do Marcinho VP. É isso, eu estou falando mal de um homem. O Marcinho VP, vamos lá, pra não falar de mulheres que te ofendem. O Marcinho VP é um homem de valor? Marcinho VP está preso, cumprindo pena. Ele é criminoso. Ponto. Então, quando ele engravidou a mãe do Oruan, ele era um homem inocente? Você tá querendo dizer que todo mundo na comunidade é igual ao Oruan, que todo mundo lá é o Marcinho VP e a mulher do Marcinho Eu não VP? disse isso, Ah, pelo querida. amor de Deus, Eu Arthur. não disse Vai isso. Eu não estudar, disse isso. Arthur. Vai Eu não disse estudar, isso. vai Eu não estudar, disse meu isso. querido. Vai Eu estudar e depois você comecei a faz seus minha vídeos fala lacrando. falando Isso é justamente o pura contrário. lacração. Vamos lá, gente. Arthur, Eu falei vamos lá. justamente o contrário. Eu falei justamente o contrário. Eu comecei a minha fala falando, a maior parte das pessoas que estão na periferia não são vagabundos criminosos. Certo? A partir deste dado, você tem alguns vagabundos criminosos que, quando você vai estudar, eles têm famílias disfuncionais. E aí eu estou trazendo um caso que não é nem anedótico, ele é um caso concreto. O Marcinho VP fez um filho com a mãe do Oruan, que se tornou um traficante do Comando Vermelho, que é o Oruan. Aí eu pergunto mais uma vez, para não falar da mulher, vamos falar do homem. O Marcinho VP é um homem de valor? O Marcola é um homem de valor? Como é o nome do cara que matou o Tim Lopes? Até esqueci. O Elias Maluco é um homem de valor? Né? O MC Positivo Não é um homem de valor. Não é? Eu posso te dar vários nomes aqui, entende? Vários nomes. Tem muita gente aqui que não é homem de valor, meu querido. Que não é E o não que tá é. lá no morro. Tá aqui, ó. Tá na Faria Lima. Tá cheio Mas de eu homem que con- não tem concordo valor com você. nenhum. Eu concordo com você. Entende? Esse crime, esse tipo de crime, ele afeta todas as classes sociais. Tá cheio de homem, ó. Eu concordo também. Olha, o que mais tem é homem que não tem Vamos lá. valor. Gente, Eu nós estamos com o concordo com tempo um isso. pouco Vagabundo acelerado. da Dele Faria também Lima. não tem valor, Ó, viu? Teve uma mãe vagabundo- querida, ficou lá Aliás, do lado até dele. mudou de cadeia, né? Vagabundo da Faria Lima Ó, que tá lava lá junto dinheiro com de ele, mas crime tá do organizado, lado. tem que ser morto. Pra mim é o seguinte, o cara é vagabundo, o cara é da Faria Lima, ele vai lá e lava dinheiro pro PCC, esse cara tem que ser preso ou morto. Uma coisa não exclui a outra. Não é porque o cara da Faria Lima é um vagabundo que o Marcinho VP passa a não ser. Gente, é assim, desculpa, talvez o ódio por mim esteja cegando e prejudicando a sua cognição. Eu não disse em nenhum momento que a maior parte dos Por periféricos você, são eu só acho as vagabundos, suas eu não falas falei abjetas e completamente desconexas e não tem fundamento científico nenhum. Então E refuta elas aí. principalmente não tem conhecimento, Muito você bem. nunca teve com essas mulheres, você não sabe de nada. E sai vomitando um monte de coisa que não tem fundamento. Vamos lá. Você sabe Gente, como olha. são essas mulheres. Só pra- Gente, vamos Eu lá. lido com essas mulheres, deixa eu te falar, eu lido com muita mulher que vem das comunidades e que sofre
agressão sexual dos seus parceiros. Você falou tá da sua certo? experiência. Eu Como é que lido com você fala várias, que eu meu não querido. lido com elas? Vá Como é que você ver o sabe? meu trabalho, Como é que- entende? Vamos lá, eu entendo o seu trabalho, não estou desqualificando o seu trabalho. Você está desqualificando o meu. De acordo com a sua experiência, como isso mostra que eu não tenho nenhum tipo de experiência com mulher periférica, por favor. Arthur, vai estudar, depois você volta para conversar comigo, ok? Muito obrigado. Eu te dei Você- um ó, livro esse podcast ótimo, foi bom. Efeito Lúcifer, Felipe Zimbardo, você vai entender o que que é o mal, como é a construção do mal. Ô Arthur, eu queria agradecer pelo seu tempo aí. A gente tá com o tempo um pouco apertado aqui. Obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite pra gente poder bater um papo saudável, né, Regis? Leve, tranquilo pra uma sexta-feira de Halloween. Perfeito. Halloween, perfeito. Foi bem tranquilo mesmo. Posso Obrigado, só viu? falando uma coisa, Por ó. favor, por Só favor. falando uma coisa, ó, Regis, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você pode me achar um idiota, porque todo fã é idiota e eu sou teu fã, cara. Eu amo tuas opiniões, você é demais. Um abraço. Muito Valeu. obrigado. Mas como sempre eu falo, todo fã, sem exceção, é um idiota. Inclusive o seu. Inclusive, principalmente. Principalmente, porque Principalmente. realmente o cara que é teu. Obrigado, Arthur. Valeu. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.